Você sabe qual é o primeiro passo para se tornar um missionário médico? Preparar esta casa, seu próprio corpo. Porque quando você tiver controle do que está acontecendo em seu corpo, estará pronto para ajudar os outros. Visualize-se como um treinador de saúde. Não acho que você precise ir para a universidade para se tornar um médico. Também não acho que você precise frequentar muitos dos cursos oferecidos por aí, porque muitos deles contêm ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por esse motivo, os dois principais livros-texto que usaremos nesta semana são a Bíblia e o livro The Ministry of Healing, o Ministério da Cura. E talvez nem todos vocês tenham o livro Ministério da Cura, mas sei que não é difícil conseguir um. Vocês também podem baixar o aplicativo dos livros de Ellen White em seu celular. Quando estou viajando, gosto muito desses tipos de aplicativos em meu celular, porque posso ver os livros ali. E a página para a qual quero ir é a página 88 do livro Ministry of Healing. Agora gostaria de incentivar todos, não necessariamente durante esta semana, não necessariamente durante esses 10 dias, a memorizar os 2 parágrafos da página 88 do livro Ministry of Healing. Porque é bem resumido. Agora, outra coisa que também notei, enquanto conversava com Ben, foi a importância da lei física. E eu gostaria de lhe dar uma citação. Ela se encontra na página 282 das Palavras de Vida do Grande Mestre, que diz o seguinte: a violação da lei física é a transgressão da lei moral, pois Deus é tão certamente o autor das leis físicas quanto é da lei moral. Sua lei está escrita com seu próprio dedo em cada nervo, cada músculo e cada faculdade que foi confiada ao homem. E todo abuso de qualquer parte de nosso organismo é uma violação dessa lei. Agora, essas são palavras fortes, não são? São palavras muito fortes. Isso significa que não beber água suficiente é o mesmo que roubar ou matar. Não vou debater sobre isso, estou simplesmente citando as palavras do profeta. Ela diz: qualquer abuso que cometemos em qualquer parte de nosso organismo é uma violação dessa lei. Todos, quantos? Todos, todos devem possuir um conhecimento inteligente do organismo humano, para que possam manter seu corpo nas condições necessárias para realizar a obra do Senhor. Agora, vocês, como alunos de uma escola de treinamento médico missionário, preparando-se para iniciar suas próprias instalações médicas missionárias, é absolutamente importante que saibam algo sobre o corpo em que vivem. Todos devem possuir um conhecimento inteligente do organismo humano, para que possam manter seu corpo nas condições necessárias para realizar a obra do Senhor. Nesta escola de treinamento médico missionário, abordaremos bastante a anatomia e a fisiologia humanas, porque o que quero ter certeza de explicar a vocês durante esses 10 dias e se não o fizer, quero que me perguntem é o porquê. O porquê das coisas. Provérbios 26, versículo 2, diz: a maldição sem causa não virá. Essa afirmação é uma lei. Sir Isaac Newton ficou famoso por essa lei, embora ela já estivesse escrita na Bíblia. Para toda ação há uma reação igual e oposta. As coisas não acontecem simplesmente, sempre há uma causa. Em Gálatas 6, versículo 7, a Bíblia diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é basicamente a lei de causa e efeito, não é mesmo? E para todo problema que ocorre no corpo, há sempre uma causa. Mas na medicina moderna, alguém que tem dores nas mãos vai ao médico. O médico faz alguns exames e depois diz: ahá, descobrimos a causa de todos os seus problemas. Você tem artrite. Consegue ver como isso vai contra a razão? Isso desafia a razão. Qual é a causa?
E se você perguntar ao médico, qual é a causa? Ele pode dizer, talvez seja um problema genético. Eles dirão isso porque não podem acusar nenhum germe de causar artrite, não é mesmo? Eles dirão que pode ser uma mutação de algum gene. Mas o que vou lhe mostrar esta semana é que, na verdade, é muito mais simples do que isso. E quero prepará-lo para quando começar seu próprio centro médico missionário ou sanatório, para que você tenha todas as respostas. Porque as pessoas não têm respostas lá fora, isso não é explicado a elas. Há muita confusão hoje em dia. Nos últimos 2 anos, houve mais confusão do que nunca. Não é mesmo? Então, vamos nos voltar para a página 88 do Ministry of Ellen, onde Ellen White começa dizendo: a única esperança de melhorar a situação reside em educar o povo em princípios corretos. Talvez você nunca precise explicar as coisas tão profundamente quanto eu as explicarei esta semana, o que normalmente não faço em minhas palestras sobre saúde, mas você precisa conhecer essa profundidade para que possa deslizar sobre a superfície. Está vendo isso? Quando você vai deslizar sobre a superfície, precisa saber o que há embaixo dela, certo? Portanto, durante esta semana, vamos mergulhar nas profundezas. Vamos nos aprofundar e estudar o porquê das coisas, porque essas coisas são como são. Ellen G. White continua dizendo que os médicos ensinem que o poder de cura não está nas drogas, mas na natureza. E a próxima declaração talvez você conheça, mas eu gostaria de questionar se você realmente acredita nela. Ela diz: a doença é um esforço da natureza para livrar o organismo das condições resultantes de uma violação das leis da saúde. Portanto, a artrite também é um esforço da natureza para livrar o organismo das condições resultantes de uma violação das leis da saúde. O coronavírus também é um esforço da natureza para livrar o organismo das condições resultantes de uma violação das leis da saúde. Será que é tão simples assim? Bem, parece simples, mas, como você verá, é muito mais profundo. Em nosso retiro de saúde, tivemos um químico trabalhando para nós por um tempo. E ele disse: eu costumava machucar as pessoas antes, mas agora eu as ajudo. E se alguém ficasse doente, ele perguntava: que lei da saúde você quebrou? Ele fazia isso porque havia entendido que a doença é um esforço da natureza para livrar o organismo das condições resultantes de uma violação das leis da saúde. Então, eu o chamei de lado e disse: Andrew, por favor, não faça isso. Ele tentou argumentar comigo, mas eu disse: espere um pouco. Essa pessoa poderia estar cumprindo todas as leis de saúde hoje e no último ano, mas há 10 anos não estava. Há 10 anos, ela poderia estar bebendo, poderia estar bebendo, poderia estar bebendo, poderia estar bebendo. Há 10 anos, eles poderiam estar bebendo e fumando. E talvez nunca estivessem bebendo ou fumando, mas talvez quase nunca estivessem bebendo água. 10 anos atrás, talvez nunca tivessem bebido álcool ou fumado cigarros, talvez sempre tivessem bebido bastante água, mas estavam dormindo à meia-noite. Então eu disse: por favor, tenham cuidado com o que dizem. Alunos, qual é o principal traço de caráter de Deus? Sua misericórdia. Na Bíblia, o Filho de Deus diz que seu Pai é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor e verdade. Por que ele mencionou a palavra misericórdia 2 vezes? E como missionários médicos, precisamos ser misericordiosos. Agora vou lhe mostrar as 3 coisas que usamos e que usaremos muito nesta semana. Quando você é chamado para ajudar alguém, a primeira coisa que precisa descobrir é a história. É preciso voltar muito no tempo. E fazer perguntas como: você teve uma infância feliz e saudável? Você teve alguma doença quando criança? É preciso voltar ao passado e investigar muito. Na verdade, todos nós precisamos ser investigadores particulares. Está vendo? Esses pequenos detalhes, os fragmentos minúsculos de nossa história, se juntam para formar quem somos hoje. Portanto, primeiro examinamos a história e depois os sintomas.
E às vezes as pessoas vêm ao nosso retiro trazendo vários testes clínicos. E eu os coloco cuidadosamente de lado. E sabe o que eu digo? Estou interessado em você. Estou interessado em sua infância. Estou interessado no que aconteceu em seu passado. Certa vez, uma senhora me disse: tenho asma desde os 5 anos de idade. Então pensei imediatamente: o que aconteceu aos 5 anos de idade? É senso comum, não é? Perguntei a ela: aconteceu alguma coisa aos 5 anos de idade? Nós nos mudamos para outra casa. E nós éramos crianças e adorávamos essa nova casa porque na sala de estar estavam crescendo cogumelos no carpete. Isso não é ciência de foguetes, é? Os adultos provavelmente ficaram bem, mas as crianças pequenas ficaram doentes. E você sabe o que acontece quando elas pisam no carpete e removem esses fungos? O que elas estão respirando? Estão respirando os esporos do mofo. E o que Deus diz para fazer com uma casa que tem mofo? Ele diz que ela deve ser destruída, completamente. Agora, acabei de mencionar algumas áreas que abordaremos com muito mais detalhes nos próximos dias. Portanto, primeiro examinamos a história, examinamos os sintomas e depois examinamos a resposta. Quão simples é fazer isso? Analisamos a história. Cada detalhe nos dará uma ideia. Sim, eu tive uma infância feliz e saudável. Não, eu tive amidalite quando criança. Sabe o que isso me diz imediatamente? Alergia. E as amígdalas são os guardiões. E se o guardião estiver fazendo muito barulho, você o mata? Porque ele está fazendo muito barulho na porta, então você o mata. Algumas pessoas dizem: isso é um alívio. Aquele vigia estava fazendo muito barulho. Mas o que vai acontecer depois? O inimigo vai derrubar sua cidade. É isso que suas amígdalas são. Elas são os vigias do portão. Então, se elas estiverem inchadas, você as corta? O que você precisa investigar? Por quê? Porque elas estão inchadas. E vamos nos aprofundar nisso. Vamos examinar o sistema respiratório em detalhes em uma de nossas apresentações. E uma das coisas que faremos na parte prática desta escola, portanto, estejam avisados, e provavelmente será nos últimos 3 dias, é que vocês criarão programas de saúde para alguém com amidalite. Eles criarão programas para pessoas com determinadas doenças. Portanto, vocês foram avisados. Portanto, se ouvirem algo que possa ajudá-los na próxima semana, quando estiverem fazendo os programas, anotem e perguntem. E eu sou uma daquelas pessoas que responderão a tudo o que me perguntarem. Ficarei muito feliz em responder às suas perguntas. E se me disserem: Bárbara, o que foi isso? Eu não direi: você deveria estar ouvindo. Porque qual é a principal característica de Deus? A misericórdia. Misericórdia. Eu tenho misericórdia de você. Sei que serei culpado de excesso de informações esta semana. E reconheço isso. Por isso, ficarei muito feliz em responder suas perguntas à medida que forem surgindo. E se você já tiver uma pergunta, por favor, pergunte. Porque a pergunta que você tem, outros podem ter. Eu criei 8 filhos. Não existe pergunta errada ou pergunta idiota. A única pergunta que meus filhos não podiam fazer era quando eu lhes pedia para arrumar a cama. Eles não podiam perguntar por quê. Então, eles tinham que fazer a cama sim ou sim. E você sabia que houve uma morte e ninguém foi ao funeral porque ninguém sabia que ele tinha morrido? Você sabe quem foi? Foi a morte do senso comum. Estou certo? Sim, Bárbara. Sim. Sim. E é o bom senso que ajuda com isso. E quando as pessoas me procuram pedindo ajuda, eu digo: acho que é muito mais simples do que isso. E geralmente é. Muito, muito simples. Sabemos que Deus escreveu os 10 mandamentos com seu dedo, certo? Não é interessante o uso dessa mesma terminologia quando Ellen White diz: Deus é tão certamente o autor das leis físicas quanto da lei moral. Sua lei está escrita com seu próprio dedo em cada nervo, cada músculo e cada faculdade que foi confiada ao homem. E todo abuso que cometemos em qualquer parte de nosso organismo é uma violação dessa lei. Todos devem ter um conhecimento inteligente do organismo humano, para que possam manter seu corpo nas condições necessárias para realizar a obra do Senhor.
A obra de Deus não sofre porque os santos estão doentes? Os santos estão doentes. Eles são os que receberam esse dom, mas estão doentes. E os pobres pastores, eles estão muito ocupados ajudando os santos. E então quem ajuda os perdidos? A relação do organismo físico com a vida espiritual é um dos ramos mais importantes da educação. Todos devem possuir um conhecimento inteligente do organismo humano, para que possam manter seu corpo na condição necessária para fazer a obra do Senhor. A próxima parte do parágrafo é: a relação do organismo físico com a vida espiritual é um dos ramos mais importantes da educação. Isso nos leva um passo adiante. Não se trata apenas de cuidar desse organismo físico para mantê-lo funcionando bem, mas isso também afetará a mente. Agora, não precisamos ir muito longe nessas discussões para percebermos que há um inimigo que plantou sementes, certo? Há um grande enganador por aí. Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Isso nos inclui? Sim, inclui o mundo inteiro. E nesta semana você encontrará engano, não apenas em nossa pasta de dente e em nosso condicionador, mas também ao lavarmos nossas roupas, nos tecidos que usamos, nos sapatos que usamos, em todas as áreas. Sabemos que há muito engano em muitas áreas diferentes que são muito maiores, mas essas coisas que mencionei estão afetando diretamente nossa saúde. Nossa pele tem milhões de pequenos poros e tudo que toca essa pele deve ser puro. É por isso que Deus diz, e acho que conhecemos essa passagem muito bem, é Romanos 12 horas e 1 e 2, e tenho certeza de que vocês a conhecem de cor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Como? Pelas suas misericórdias, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus? Deus é santo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora, isso nos convida a entregar nossa mente a Deus e permitir que Ele nos ensine, porque Ele é o melhor professor que este mundo já conheceu. E o versículo que eu costumava citar o tempo todo quando comecei esse trabalho era o Salmo 32, versículo 8, em que Deus diz: Eu o farei entender, e lhe ensinarei o caminho em que você deve andar. Em você fixarei os meus olhos. É com isso que você deve começar todos os dias em seu retiro de saúde. Ore por cada convidado. Pai Celestial, o Senhor conhece a vida de cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo elas têm na cabeça. E você sabe o que Ele lhe prometeu? Eu o farei entender e lhe mostrarei o caminho que você deve seguir. Um dia recebi uma senhora ao telefone, que tinha um problema de saúde, e examinamos tudo, examinamos as leis de saúde. Não consegui encontrar nenhuma falha nela, então Deus me inspirou a perguntar sobre os dentes dela. Pergunte a ela sobre seus dentes. E eu disse: Você teve algum problema com seus dentes? Oh, ela disse: Tem um dente que dói, é ruim, e posso sentir o gosto horrível do que está saindo desse dente. Está vendo as áreas que às vezes precisamos investigar? É por isso que precisamos do grande Deus do céu. Eu disse: Você precisa ir e arrancar esse dente imediatamente. Eu estava com meu marido e seu pai, quando ele ainda estava vivo, e ele nos levou para jantar uma noite em seu lugar favorito. Era em Maitland, uma pequena cidade da Austrália. E no saguão do prédio havia várias fotos de um boxeador. Acho que seu nome era Darcy ou algo assim. Ele aparentava ter uns 40 anos e era famoso. Havia conquistado títulos mundiais. E é claro, ele era a estrela dourada daquela cidade. Porque ele era daquela cidade. E eu só vi fotos dele jovem, o que me deixou intrigado. E quando eu estava lendo, dizia lá que ele morreu aos 34 anos de idade. E adivinhe por que ele morreu? Por causa de um dente. Um dente ruim. Um dente ruim.
Quando você vai ao médico e sente dores nas mãos, ele diz, é artrite, e se você disser, tenho um dente ruim, o que ele dirá? Ele dirá, vá ao seu dentista. Isso está correto? Mas como missionários médicos, você sabe o que fazemos? Fazemos tudo, não é mesmo? Vemos o quadro geral. Então, uma coisa que sempre pergunto é, você tem alguma dor? E isso também inclui os dentes. Também analisamos os dentes porque as obturações de mercúrio são neurotoxinas. É uma grande farsa. Obturações de mercúrio. O mercúrio é uma neurotoxina. Você sabia que um canal radicular é um dente morto? O que seu corpo tenta fazer com coisas mortas? Empurrá-las para fora. E muitas vezes, um dente impactado ou um abscesso está atrás de um canal radicular. Então, algumas pessoas lhe dirão, eu tenho um abscesso. Bem, vou lhe contar um caso que vi muito recentemente. Essa pessoa me disse, Bárbara, não sei como me livrar dessa espinha na minha gengiva, já tentei vários cataplasmas. Qual cataplasma devo usar? O que temos de fazer? Investigar o motivo. Por que está saindo uma espinha? Há um motivo. Depois, você investiga um pouco mais. Ela disse, o dentista disse que eu deveria fazer um tratamento de canal. Por que o dentista recomendaria um tratamento de canal? Porque o nervo está se deteriorando. Por que o nervo se deterioraria? Porque há cárie no dente. Você consegue ver que precisa voltar atrás? É preciso voltar muito, é preciso cavar, cavar, cavar. Então, escrevi para ele e disse, tenho de presumir que há cárie no dente, e é por isso que o nervo se deteriorou, é por isso que o dentista quer fazer um canal radicular, e é por isso que há uma espinha saindo da gengiva. Está vendo? E esse tipo de coisa você só descobrirá indo cada vez mais fundo. Fui a um retiro de saúde em Queensland quando fiz meu curso de nutrição há cerca de 15 anos. Tive de fazer 20 estudos de caso. E tive que fazer isso sob a supervisão de outro naturopata. Então, fui e me sentei com os naturopatas enquanto eles entrevistavam as pessoas. E quando o naturopata terminava a entrevista, eu dizia, só tenho mais uma pergunta. Quando isso começou? Como você estava quando isso começou? Onde você estava morando naquela época? E eu anotava tudo. E então ele fazia mais algumas perguntas. E então ele fazia outra pergunta novamente. Eu gostaria de saber mais sobre isso. Você já havia caído? Por que seu joelho doía naquela época? Está vendo o que estou fazendo? Isso é cavar, cavar, cavar. Agora, alguns meses depois, uma senhora reservou um lugar em nosso retiro de saúde. E Michael perguntou a ela, qual é o motivo da sua reserva? Ela disse, bem, eu estava no outro retiro e fiquei realmente impressionada com as perguntas que Bárbara estava fazendo. Está vendo? Ela ficou impressionada com as perguntas e percebeu que realmente queria descobrir o motivo, porque a maldição sem uma causa não virá. Agora, se essa senhora não tivesse um dente cariado, mas tivesse aquela espinha na gengiva, o que ela faria nesse caso? Eu lhe perguntaria, a senhora já bateu esse dente contra alguma coisa? Há quanto tempo a senhora tem essa espinha? Você percebe que é preciso cavar, 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 cavar? E às vezes você pode não encontrar nada, mas sabe o que eu encontro? Geralmente você encontra alguma coisa. Pode haver um pequeno indício aqui ou ali e então você cava um pouco mais. E às vezes, você pode ter que pedir permissão. Você se importa se eu lhe perguntar sobre isso? E às vezes eles dirão, não, eles não querem responder a essa pergunta. Nesse caso, você diz, tudo bem, sorrindo para eles, tudo bem. E então você segue em frente novamente. Mas você sabe o que eu descobri? 9 em cada 10 vezes, eles mesmos voltam ao assunto. Agora, há 2 teorias na medicina moderna que tentam explicar por que as pessoas ficam doentes. E uma delas virou o mundo de cabeça para baixo nos últimos 2 anos e meio. Essa é a teoria dos germes. Ela afirma que os germes causam doenças. Qual foi a origem dessa teoria? Ela veio de Louis Pasteur. E olhando para a história de Louis Pasteur, ele era um químico e membro da classe social alta. Ele adorava convocar toda a mídia para cada experimento. Ele adorava atrair a atenção. E ele criou uma teoria que todo mundo adorava. Ele dizia, coitadinho, você é uma vítima, um germe o atacou e o deixou doente.
Mas não se preocupe, vamos encontrar um medicamento para matar o germe. Consegue ver o que isso faz? Isso tira toda a responsabilidade da pessoa pelo que está acontecendo com ela, e o germe é culpado. E não é isso que está acontecendo com a Covid? A ponto de as pessoas terem de usar máscaras para deter o germe. As pessoas precisam desinfetar as mãos o tempo todo para deter o germe. Mas isso, na verdade, desafia a razão, e eu quero lhe mostrar isso. Agora, a outra teoria sobre por que ficamos doentes é a dos genes. Eles lhe dizem, é um problema genético. Por isso, eu as chamo de 2GS, a teoria dos genes ou a teoria dos germes. Gostaria de abordar essas teorias nesta tarde e amanhã de manhã, vamos explorá-las um pouco mais. E para explorar a teoria dos genes, você sabe para onde vamos primeiro? Vamos para o CBD. O que é o CBD? O que é o Distrito Central de Negócios do Corpo Humano? É o mecanismo interno da célula. E nós somos apenas um grupo de células. Temos 100 trilhões de células em nosso corpo. E cada célula tem um núcleo, e nesse núcleo está o DNA. O DNA é o código genético que determina quem você é e quem eu sou. A única célula que não tem isso é o glóbulo vermelho, e exploraremos os glóbulos vermelhos um pouco mais tarde. Mas você sabe o que a Bíblia chama de glóbulos vermelhos? Levítico 17:11. Esse é um versículo muito importante para os missionários médicos. A vida da carne está no sangue. Levítico 17:11. E eu adoro padrões na Bíblia. Por exemplo, em Provérbios 17:22, 22 é 2 vezes 11, há um padrão ali. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Ao memorizar, você verá essas pequenas ligações. Então, por que estamos aqui novamente? Por quê? Porque o sangue é a vida. Ele transporta oxigênio, nutrientes, água e resíduos. Vamos falar sobre isso com mais detalhes ao longo da semana. E ele contém células vermelhas do sangue. Para onde ele leva a água, o oxigênio e os nutrientes? Ele os leva para o CBD. O CBD, ou seja, o mecanismo interno da célula. Se pudéssemos esticar o DNA, ele teria a seguinte aparência. E tenho certeza de que todos nós já vimos fotos de DNA, certo? Todos nós temos 23 cromossomos de nossa mãe e 23 cromossomos de nosso pai. Dei à luz 6 filhos. Tenho 3 meninos e 3 meninas. Meus 3 meninos nunca terão 1,80 metros de altura, pois vejam a altura da mãe deles. Eu tenho apenas 1,82 m. Eles são mais altos do que 1,82 m. Acho que eles têm 1,80 m ou 9 centímetros. E minhas filhas são todas mais altas do que eu porque herdaram mais genes do pai, que tinha quase 1,80 metros de altura. Ele tinha cabelos cacheados castanhos escuros e olhos castanhos escuros. Tenho 5 filhos de olhos azuis, um filho de olhos castanhos e um filho de cabelos castanhos escuros. Os outros têm cabelos que ficam em algum lugar entre o loiro e o escuro. Eu era loira quando era jovem. E ele tinha cabelos cacheados, mas eu tenho cabelos lisos. Tenho 3 filhos com cabelos cacheados e 3 com cabelos lisos. E geralmente há o hábito de dizer, ah, ela herdou o nariz da mãe. Ah, ela tem as pernas do pai. Isso acontece porque temos 23 cromossomos do nosso pai e 23 cromossomos da nossa mãe. Você sabia que a Bíblia fala sobre o DNA? No Salmo 139. No Salmo 139, versículo 14, a Bíblia diz, eu te louvarei, porque sou poderoso e maravilhosamente formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A minha substância não te foi encoberta, quando fui feito em segredo, entretecido nas profundezas da terra. Onde fomos tecidos juntos? No ventre de nossa mãe. Minha substância, meu ser, não lhe foi ocultado quando fui feito em segredo, tecido nas profundezas da terra. Dei à luz 6 filhos, mas não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Não fiz exames nem nada do gênero. Sou cautelosa com tudo isso. E eu não sabia de nada, nem mesmo qual seria o sexo deles, até que meus bebês nasceram.
Minha substância, meu ser, não foi escondido de você quando fui feito em segredo, tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância, embora fosse imperfeita. Em teu livro foram escritos todos os meus membros, que foram formados, quando ainda nenhum deles existia. Quando ele diz, no teu livro foram escritos todos os meus membros, ele se refere ao DNA. Deus não precisa de um livro gigante? Tudo o que ele precisa ter em seu livro é o nosso DNA. Está escrito lá, já está determinado, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, a cor da minha pele, já está determinada em seu livro. Em seu livro foram escritos todos os meus membros, quer eu tenha pernas curtas ou longas, que foram formados, quando nenhum deles ainda existia. O melhor livro médico que temos é a Bíblia. Somos feitos de acordo com as informações que estão no DNA. E temos novas células oculares a cada 1 ou 2 dias. Temos novas células que revestem o trato gastrointestinal a cada 3 ou 5 dias. Temos uma pele nova a cada mês. Temos um novo fígado a cada 6 semanas. Temos novos ossos a cada 3 meses. Estamos continuamente nos refazendo de acordo com o padrão, de acordo com a fórmula. E esse DNA é formado pelos alimentos que ingerimos. As fitas externas são compostas de polissacarídeos. Polissacarídeos significa simplesmente muitos açúcares. E tudo que comemos é composto de muitos açúcares. Filamento externo. As fitas cruzadas são feitas de aminoácidos. Os aminoácidos são um desdobramento das proteínas que ingerimos. E como vegetarianos, nossas proteínas vêm de legumes, nozes e sementes, que é onde está a proteína. E tudo isso está ligado a minerais. Há minerais nas saladas de folhas verdes. Embora todos os vegetais sejam ricos em minerais, os vegetais verdes têm mais minerais. Hipócrates, o pai da medicina. Você sabe em que época ele viveu? 400 anos antes de Cristo. Hipócrates disse que o alimento seja seu remédio e o remédio seja seu alimento. E o nosso próprio DNA é composto dos alimentos que ingerimos. Portanto, nossas novas células estão sendo constantemente refeitas. Agora vou usar um pouco de terminologia técnica. E por favor, pergunte-me se quiser que eu repita algo. O DNA pode se esticar e se retrair novamente. E quando está esticado, ele se parece com isso, mas ele não pode sair da célula. E então é feita uma fotocópia, e a fotocópia é chamada de RNA. E a fotocópia vai para outra pequena seção da célula, que é uma pequena oficina onde a nova célula está sendo produzida. Ela é chamada de ribossomo. Todo mundo tem um livro de anatomia e fisiologia em casa? Todo missionário médico deveria ter um. Quando voltarem para casa e consultarem os livros sobre o funcionamento interno da célula, verão que tudo o que estão escrevendo aqui nesta aula fará sentido. Talvez não fizesse muito sentido antes. Certa vez, um homem que havia estudado medicina participou de nosso programa, e quando ouviu essas coisas, ele simplesmente balançou a cabeça. Ele disse, aprendi isso na faculdade de medicina, mas nunca entendi direito. Mas veja você, não é difícil de entender. Assim, o RNA desce com as informações para o ribossomo, a pequena fábrica onde a nova célula é produzida. Vamos criar uma nova célula do trato gastrointestinal. Os alunos se lembram? Vou começar a fazer perguntas. Quanto tempo leva para uma célula do trato gastrointestinal se formar? Bárbara, você disse de 3 a 5 dias. Sim, é isso mesmo, de 3 a 5 dias. A cada 3 ou 5 dias. Muito bem, alunos, esta é uma pergunta que vocês não precisam responder. É apenas uma pergunta de raciocínio. Se isso é verdade, por que o intestino irritável, a doença de Crohn, não é curada em, vamos ser generosos e dizer, 2 semanas? Essa é uma pergunta razoável? É uma pergunta muito razoável, não é? Bem, acho que o que estou prestes a mostrar ajuda você a entender o porquê. Mas primeiro vamos fazer uma célula do trato gastrointestinal.
Depois, vamos fazer uma célula da síndrome do intestino irritável. O RNA desse é a fotocópia. Agora, no ribossomo, a nova célula está começando a se formar. A nova célula é construída com aminoácidos. Digamos que o primeiro aminoácido seja a tiroxina. Talvez o próximo aminoácido seja a fenilalanina. Talvez o próximo aminoácido seja a metionina. Talvez o próximo aminoácido seja a lisina. Você consegue ver o que está acontecendo aqui? Agora, estou dando uma ilustração semelhante a um quebra-cabeça para ajudá-lo a entender. Porque cada aminoácido se encaixa no aminoácido seguinte como um quebra-cabeça. E a cada 3 a 5 dias, uma nova célula aparece em nosso trato gastrointestinal. Então, o que acontece com a síndrome do intestino irritável? O RNA diminui. O primeiro bloco é eliminado, ou seja, o primeiro aminoácido. Talvez seja a metionina. Agora estamos prontos para a fenilalanina. Mas, oh não, há uma informação faltando aqui. O corpo não sabe bem o que fazer e se pergunta, o que deve ser colocado aqui? A informação está faltando. E há uma célula desonesta solta. E essa célula desonesta está sempre à solta, não se encaixa em lugar nenhum e está pronta para se infiltrar. De onde vem essa célula desonesta? Venenos ambientais, produtos químicos, alimentos geneticamente modificados. Todos eles estão causando moléculas em nosso corpo que ele não reconhece. E sempre que ele vê uma lacuna nas informações, ele entra em ação. Então, talvez agora apareça uma lisina. Então ela diz, onde vou me encaixar? Onde ela vai se encaixar? A posição de encaixe usual não está lá, então ela faz o melhor que pode. Bem, agora estamos prontos para receber, talvez, a fenilalanina. E então o corpo diz, ah não, eles não estão comendo proteína suficiente. E talvez eles estejam ingerindo proteína suficiente, mas o trato gastrointestinal não consegue decompô-la adequadamente. Se o alimento não for decomposto de forma eficaz no intestino, ele não chegará ao sangue. E o que é o sangue? A vida da carne, o transportador de nutrientes. Vamos passar uma manhã inteira examinando o trato gastrointestinal. E vou lhe mostrar como ele funciona. Isso não parece muito bom, não é? E a cada 3 ou 5 dias, o que sai? Uma célula da síndrome do intestino irritável. Agora, há muitas coisas que podem ser as causas disso, e veremos isso com mais detalhes quando estudarmos o intestino. Mas o que eu quero enfatizar rapidamente agora é, por que há danos? O que causa os danos? 92% dos danos ao DNA são causados por uma deficiência mineral. Então, como podemos ter uma deficiência mineral? As pessoas estão comendo muito mais vegetais hoje em dia. 20 anos atrás, nem sabíamos o que era couve ou rúcula. Há muitos vegetais que estamos comendo hoje em dia. Muito mais vegetais. É verdade que se alguém vive apenas de fast food e não come verduras, legumes, que é de onde se obtém a maior parte dos minerais, terá uma deficiência mineral. Mas há muitas pessoas que comem frutas e legumes todos os dias e ainda assim têm deficiência de minerais. Por quê? Porque o solo é deficiente. E se o solo for deficiente, a planta será deficiente. E se a planta for deficiente, a pessoa que a com será deficiente. É por isso que é importante nutrir o solo em crescimento. Alimente o solo para que haja alimento para a planta. E então, quando você come a planta, obtém esses nutrientes. Você sabia que um tomate orgânico tem 9 vezes mais ferro do que um tomate cultivado convencionalmente? Portanto, é preciso levar isso em consideração. O orgânico pode ser mais caro, mas, nossa, há muito mais nutrientes nele. Mas há mais. Não se trata apenas do fato de que um solo deficiente produzirá uma planta deficiente, e as pessoas que comem essa planta serão deficientes. Mas há estimulantes que as pessoas estão tomando e que estão lixiviando os minerais. Quais são os estimulantes?
Os estimulantes são a cafeína. E eu diria que 80% dos convidados que vêm ao nosso retiro tomam café. Portanto, no retiro de saúde, você precisa estar preparado nas primeiras 24 horas para lidar com muitas dores de cabeça. E mostrarei em outra palestra exatamente por que eles têm dores de cabeça. A cafeína não apenas libera minerais, especialmente o cálcio e o magnésio. Falaremos sobre isso no final da semana, quando analisarmos os ossos em detalhes, o que lhe permitirá criar um programa para a osteoporose. E você descobrirá que os ossos não são feitos de cálcio. Esse é outro mito. É outra grande farsa. Ele é composto por 12 minerais principais e 64 minerais residuais. Portanto, a pior coisa que você pode fazer pelos seus ossos é tomar um suplemento de cálcio. Consegue ver que essa informação é vital para você saber? Assim, você pode ensinar seus convidados. E se você mencionar apenas essa coisa rápida que acabei de dizer, você terá a atenção deles. Porque eles estão cansados de gastar uma fortuna em suplementos de cálcio e seus exames ainda mostram que eles têm osteoporose. O que você precisa descobrir quando alguém está doente? O histórico, os sintomas, a resposta. Se não houver resposta, não está funcionando. Qual é a definição de insanidade? Fazer o que você sempre fez e esperar resultados diferentes. E quando você diz isso aos seus convidados, você tem a atenção deles. Porque eles estão cansados de fazer o que estão fazendo. Eles estão fazendo isso há 10 anos. Disseram a eles que precisam fazer isso, mas não estão melhorando. Portanto, o que temos é algo incrivelmente valioso. É a maneira de Deus curar. O modo de cura de Deus baseia-se no fato de que o corpo foi criado para curar. Ele só precisa das condições certas. E precisamos ter fé em Deus e fé no corpo que Ele criou. A forma de cura do demônio baseia-se na evolução. O corpo não pode se curar sozinho. É preciso colocar alguns venenos nele para que ele se cure. Consegue ver a diferença? Criação ou evolução? Elas estão muito distantes. Então, o que é outro estimulante? A propósito, a cafeína não apenas libera os minerais, mas também danifica o DNA porque interrompe os neurotransmissores no cérebro. Portanto, se um jovem casal estiver tomando uma xícara de café todos os dias, o rapaz beber Coca-Cola e a moça comer chocolates, eles podem dar à luz um bebê com tendência a ter uma criança com problemas de saúde. Eles podem dar à luz um bebê com tendência a síndrome do déficit de atenção, hiperatividade e autismo, porque eles nasceram com DNA defeituoso devido aos hábitos de cafeína dos pais. Agora, se você disser a alguém que ele não deve tomar café, e de fato, por favor, nunca diga isso. Nunca, porque você a perderá. Ela poderá lhe dizer: que direito você tem de me dizer que não posso tomar café? Mas o que você pode dizer a eles é: eu não tomo café, quer saber por quê? Se ela disser: não estou interessada, você diz: tudo bem, e não explica mais nada. Se a pessoa disser: sim, porque você não toma café? Bem, o café interrompe os neurotransmissores no cérebro, e se você continuar fazendo isso, pode danificar seu DNA em relação aos neurotransmissores. E você pode dar à luz um bebê com tendência a síndrome de déficit de atenção e hiperatividade. Você acha que eles vão se interessar? Você vê você dizer a eles por quê? Agora, eu provavelmente abordei tantos tópicos que você não conseguiria escrever tudo, mas vamos explorar muitos desses tópicos em mais detalhes. Portanto, a cafeína, além de lixiviar minerais, também pode danificar o DNA. Açúcar refinado. Não há nada de errado com a planta da cana-de-açúcar. O problema é o ácido puro cristalizado que é extraído da planta da cana-de-açúcar. Esse é o problema. Ele entra no corpo nu e sai do corpo mais bem vestido. Ele sai vestido com seus minerais. Um escritor colocou isso da seguinte forma: o açúcar sai de seu corpo mais bem vestido do que quando entrou. Com o que ele está vestido agora? Bem, ele o tirou de seu guarda-roupa. Ele retirou alguns de seus minerais. Então, quando ele retira os minerais do seu armário, o que está acontecendo com seus dentes e seus ossos? Eles estão ficando deficientes. O açúcar não apenas remove os minerais, mas também danifica o DNA. Como ele faz isso? Ele faz com que os níveis de açúcar no sangue subam drasticamente e depois caiam drasticamente.
Então a pessoa come outro pedaço de doce e depois sobe novamente. E essa constante chicotada desgasta o pâncreas. A tal ponto que um casal pode dar à luz um bebê com DNA defeituoso no pâncreas devido aos seus hábitos de consumo de açúcar. Consegue perceber que nosso estilo de vida afeta o DNA que damos aos nossos filhos? Nesse ponto, se você tiver convidados que se sintam muito culpados e muito tristes, e você pode notar, enquanto estiver dando uma palestra, alguns rostos tristes ou jovens mães dizendo, "Oh não!" Nesse momento eu digo, há um belo versículo na Bíblia, está em Atos 30, versículo 17, que diz que Deus passa por cima do tempo de nossa ignorância. Você não sabia disso. Portanto, você não pode levar a culpa por algo que não sabia. Mas vivemos em um corpo incrível com uma capacidade inata de se curar e, se você começar a implementar o que ouviu aqui, seus filhos ficarão mais fortes. Consegue ver como você lida com isso? Não tive uma única senhora que começou a chorar depois da palestra. Oh, o que eu fiz com meus filhos? Em um caso como esse, é preciso ir imediatamente aconselhá-las e dizer, você não sabia. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Essas empresas malignas de açúcar, essas empresas de chocolate, elas não estão interessadas em você. Elas só estão interessadas em seu dinheiro. Mas você sabe, é pior do que isso. Há um grande enganador por trás disso que quer destruir você. Todos nós sabemos o que diz 1 Pedro 5, versículo 8. Não sabeis vós que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar? É isso que ele quer. Ele quer nossa destruição. Agora, você não pode compartilhar isso com todos os convidados. O ateu não fica muito animado quando você compartilha isso com ele. É preciso ter discrição. É por isso que Deus diz, eu farei entender e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Ele disse, em você fixarei os meus olhos. Outro estimulante é o álcool. Costumo dizer isso. Li isso no Departamento de Saúde da Austrália há 10 anos. Não existe uma dose segura de álcool, porque o álcool é uma neurotoxina. Há crianças que nascem hoje com síndrome alcoólica fetal, de pais que tomam apenas 2 drinks por semana. Você conhece o livro Positive Proof, Prova Positiva, do Dr. Neil Nedley? Esse livro é um recurso fantástico para nós, missionários médicos. E eu obtive essas informações desse livro. Portanto, esse livro é um excelente recurso. Você também pode obter gráficos. E talvez você já tenha experimentado isso com gráficos. Eu estava nos Estados Unidos, na Flórida, em um ano. E você sabe, há milhares de pessoas lá. E eu sempre vou a conferências sobre saúde. Então, fui às conferências de saúde. Havia um certo médico lá, cujo nome não me lembro, e ele tinha uma apresentação em PowerPoint. E ele começou com o primeiro gráfico. Isso é interessante. Segundo gráfico. Segundo gráfico. Terceiro gráfico. Quarto gráfico. Quinto gráfico. E agora você está ficando cansado de gráficos. Bem, não acho que isso signifique que você não deva usar gráficos. E você pode ser um especialista em fazer um PowerPoint. E os PowerPoints podem ser ótimos, especialmente quando você está começando, porque é como um guia para você. E também ajuda a atrair os alunos para o que você está explicando. E certamente acho que 1 ou 2 gráficos podem ser bons, mas tome cuidado para não sobrecarregar as pessoas com gráficos. Você as perderá. Embora eu me interesse por saúde, estava começando a cair no sono em 20 minutos. E uma jovem veio até mim e disse, Bárbara, quero lhe dizer uma coisa. E ela disse, eu costumava fazer os PowerPoints e todos os gráficos. E percebi que as pessoas estavam começando a dormir. Então, agora uso o quadro branco e me saio muito melhor com o quadro branco. Porque quando você usa um quadro branco, está orientando as pessoas e elas estão interessadas. O que vem a seguir? O que vem a seguir? O que vem a seguir? Isso não significa que você não possa usar um PowerPoint. Ele pode ser ótimo. O álcool remove os minerais. O álcool danifica o DNA. Não há dúvidas quanto a isso. O tabaco. Por causa disso, as crianças estão nascendo com alvéolos danificados. E a forma de favo de mel ao redor dos alvéolos circundantes tem espaços vazios, em geral, menos alvéolos em seu interior. Vou desenhar os alvéolos com um pouco mais de detalhes.
especialmente quando estivermos analisando o sistema respiratório. Todos nós temos, creio eu, aproximadamente 300 milhões de alvéolos em nossos pulmões. E é aí que ocorre a troca de gases. Isso está acontecendo com crianças nascidas de pais fumantes. Uma garota me disse, parei de fumar quando fiquei grávida. E eu disse, muito bem. Mas, infelizmente, alguns danos já foram causados. É o DNA que é passado adiante. Mas é preciso parabenizá-la por não ter feito isso durante a gravidez. Porque você sabia que a cada cigarro fumado, naquele segundo, o bebê é privado de oxigênio? É por isso que muitas vezes os bebês nascidos de mães fumantes não são tão grandes. Portanto, esses são os estimulantes que lixiviam os minerais e também danificam o DNA. Estamos analisando o que causa danos ao DNA, alimentos geneticamente modificados. Infelizmente, na Austrália e nos Estados Unidos, a Monsanto é tão grande que eles vencem todos os processos judiciais em que tentamos fazer com que a palavra GMA seja escrita na embalagem do produto. Você notou que nunca é declarado se o produto é transgênico ou não, porque eles ganham todos os processos judiciais. Então, como você sabe se algo é transgênico ou orgânico? Porque um agricultor orgânico perde seu status de orgânico se usar alimentos geneticamente modificados. Portanto, cultive você mesmo o máximo que puder. Sempre compramos sementes não híbridas. Sou jardineiro do Mishi Mountain Health Retreat. Antes de ir embora, estava ocupado preparando o jardim para minha partida. E o inverno está chegando, então as ervas daninhas não crescem tanto. Não temos neve, mas temos geada. E não sei se você conhece o Mizuma. Mizuma é um legume japonês, é roxo e tem uma espécie de penas. E tem um sabor especial. Fica ótimo em uma salada. Não sei, Casper, se tínhamos isso quando você estava lá, mas parecia que sempre tínhamos Mizuma no jardim, porque meu filho, quando era jardineiro, há cerca de 5 anos, plantou um canteiro inteiro dela. Na verdade, estávamos vendendo tanto quanto precisávamos comprar de outros alimentos. Não é ótimo quando se pode fazer isso? Bem, a Mizuma já deve ter plantado sementes no ano passado, porque quando cavamos cerca de 4 canteiros grandes de terra, em 3 ou 4 dias já havia um tapete de Mizuma. Então, eu tive de contê-la no solo porque não queremos comer apenas Mizuma. Então, você pode pesquisar Mizuma no Google e dar uma olhada. Acho que você pode comprar Mizuma roxa, e ela é como um vegetal verde, tem um sabor um pouco apimentado. Bárbara, como se escreve? Mizuma, acho que é assim. Mizuma, acho que é isso mesmo. Mizuma. Bárbara, é uma grama? É um vegetal de folhas verdes. Mas não é muito verde, é roxo. Mas essas verduras escuras e essas roxas são excelentes fontes de ferro. Portanto, coma alimentos orgânicos o máximo possível. Alimentos geneticamente modificados são quando você emenda o DNA de 2 espécies para produzir algo que elas desejam. Você sabe o que isso significa? Eles também podem se unir ao seu DNA, e a mutação do DNA é basicamente um fator que contribui para o câncer. Produtos químicos. Vamos entrar em áreas com produtos químicos sobre as quais você provavelmente nunca pensou. Tenha cuidado com as roupas que tocam sua pele. Vou lhe dar o nome de 3 tecidos químicos: poliéster, acrílico e nylon. Eles são tecidos químicos. Mas tenho boas notícias. Peguei emprestada essa pequena peça de roupa porque a companhia aérea perdeu minhas malas, e fiquei muito animado ao ler a etiqueta, porque era de algodão e modal. Modal é a celulose fiada da árvore de bétula. Rayon vem da polpa de madeira e também da viscose. Portanto, tenha muito cuidado com o que sua pele toca. Sim. Bárbara, o poliéster perde sua toxicidade com o passar dos anos? O poliéster, o acrílico ou o nylon perdem a toxicidade com o passar dos anos? Não, ainda é poliéster. E sabe o que estão descobrindo hoje? Ele não se decompõe no solo.
Portanto, há um grande problema hoje no fato de esses tecidos não se decomporem no solo. Quando entro em uma loja, a primeira coisa que faço é ler o rótulo. Eu leio a etiqueta. Especialmente as mulheres. Muitas vezes, as roupas íntimas podem ser feitas com esses acrílicos. Lembre-se de que há um grande enganador por aí que quer destruí-lo e envenená-lo. Especialmente quando você está se exercitando e não tem tempo para se preocupar com isso. Especialmente quando você está se exercitando e seus poros se abrem, e esses tecidos ficam quentes. É quando você realmente começa a absorver os produtos químicos. Portanto, tenha cuidado com o que lava suas roupas, com o que lava seu corpo, com o que limpa seus dentes e com o que coloca em sua pele. Em 1 Coríntios 3:16 e 17, tenho certeza de que todos nós sabemos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo, e vós o sois. Se alguém destruir. Agora, se você tem usado esses panos, lembre-se de Atos 30, versículo 17, que Deus passa por cima de nossa ignorância, não sabia? Lembram-se daquele grande enganador que enganou o mundo inteiro? Qual é a maior indústria química do mundo? A indústria farmacêutica. Você sabia que se um medicamento não tiver efeitos colaterais, ele não é um medicamento? Acho que foi Eli Lilly quem disse isso, que é uma das chefes das empresas farmacêuticas. Se não tiver efeitos colaterais, não é um medicamento. Você sabia que a empresa farmacêutica está ganhando bilhões com a vacina contra a Covid? Tivemos uma convidada que veio ao nosso retiro em Manchester na semana passada e ela estava tomando antidepressivos. Ela os toma há 20 anos, portanto, é algo que ela não pode simplesmente parar. Agora, ela estava deixando de tomar 3 garrafas de vinho por dia, que vinha bebendo há 4 anos, e antes disso bebia 1,5 garrafas de conhaque por dia. Não é incrível o que o corpo humano pode suportar? Ela é uma mulher bastante gorda. No primeiro dia, ela mal conseguia andar 4 passos sem ofegar. Mas no último dia ela estava andando. Muito emocionante. O trabalho em um retiro de saúde é o melhor trabalho. E ela nos disse, eu não queria, mas esqueci de tomar meus antidepressivos por 2 dias. Minha mente está mais clara, mas sei que não posso simplesmente parar, então tomei no 3º dia. E depois esqueci de tomá-los nos 2 dias seguintes, então tomei novamente no 3º dia. Então, como você pode ver, também estamos procurando uma resposta. Agora que o corpo dele está lidando com isso, sabe o que eu disse a ele? Eu disse, continue assim. E talvez em 2 semanas tome a cada 4 dias. E talvez depois de mais 2 semanas, todo 5º dia. Está vendo? Eu sempre digo aos hóspedes, eu não tenho autoridade sobre sua medicação. Somente você e seu médico têm. Mas é isso que eu faria. Mas a decisão é sua, e seja qual for a sua escolha, eu a respeitarei. Isso é muito, muito importante. Portanto, você também está procurando uma resposta. E ela estava indo de melhor a melhor. Mas é bem possível que se ela os deixar completamente, possa ter um colapso em 1 semana, porque ela está tomando há muito tempo. Mas ela estava melhorando. Não é difícil, e acho que é importante, como missionários médicos, que se alguém vier até você com medicação, você faça uma pesquisa no Google sobre a medicação e anote os principais efeitos colaterais. Qualquer pessoa pode fazer isso. E uma senhora de aproximadamente 45 anos no retiro no Alabama no ano passado disse, Bárbara, tenho doença renal em estágio 4. Eu perguntei, a senhora está tomando algum medicamento? Ela disse, estou tomando esse remédio para a pressão arterial há 6 anos. Pesquisamos no Google e adivinhe qual era o efeito colateral? Doença renal. Então, imprimimos o resultado e mostramos a ela. Ela disse, o quê? Sabe, você ganha muita confiança ao mostrar isso a eles. E então, você sabe o que eles dizem. O que posso fazer? E então você pode dizer, que bom que você perguntou, porque temos autor no Belry. Agora vamos entrar em detalhes sobre o coração, e você pode fazer o programa que dei a essa mulher sobre como fortalecer o coração.
Salmo 104, versículo 14. Esse é um salmo. É importante que você o memorize. Deus deu as ervas para o serviço do homem. E a senhora me disse, Bárbara, você sabe, eu tentei parar de tomar remédio para a pressão arterial e minha pressão arterial subiu. Agora estou tomando Norberry, mas estou preocupada que a mesma coisa possa acontecer ou que minha pressão arterial possa baixar demais. Então eu disse, isso não vai acontecer com as ervas. Porque as ervas estão lá para seu serviço. Se sua pressão arterial estiver muito baixa, elas aumentarão sua pressão arterial. Se estiver muito alta, ela reduzirá. Nenhum medicamento pode fazer isso. Glutamato monossódico. É um veneno tóxico. O glutamato monossódico é uma espécie de realçador de sabor. De fato, esse é um dos nomes que lhe dão agora, realçador de sabor natural. Isso quase soa como algo muito saudável, não é? O que estamos vendo aqui? Estamos vendo coisas que danificam o DNA. O que explica por que tantas pessoas não estão se curando hoje. Como podemos curar o DNA? Certifique-se de consumir muitos polissacarídeos, muitos minerais e muitos aminoácidos. E veremos isso em detalhes quando falarmos sobre alimentos. Mofo. O mofo pode se unir ao DNA das árvores e se reproduzir. Ele pode fazer isso em seres humanos? Vou abordar rapidamente um princípio que explorarei em detalhes amanhã de manhã. Trata-se de um princípio muito importante, e esse princípio elimina a ideia de que adquirir Covid nos deixa doentes, elimina completamente a teoria dos germes. Micro-organismo. O mofo é um micro-organismo, e há muitos micro-organismos diferentes. Os micro-organismos estão em toda parte. Há micro-organismos no ar e em toda parte. Estamos constantemente respirando-os. E há 10 vezes mais micro-organismos no corpo do que células. Quantas células existem no corpo? 100 trilhões. Portanto, há 10 vezes, não fiz esses cálculos, 10 vezes mais micro-organismos do que células. E há 10 vezes mais micro-organismos em nosso trato gastrointestinal do que em qualquer outro lugar do corpo. Veremos isso em detalhes quando passarmos pelo intestino. E eles estão lá. Deus os colocou lá. Eles são uma parte importante do organismo vivo e funcional, mas toda vez que ocorre um dano celular, esses micro-organismos têm a capacidade de mudar de função. Agora eles se tornam a equipe de limpeza ou os coletores de lixo. Eu os chamo de coletores de lixo porque tivemos um microbiologista em nosso programa, e ele disse que é assim que os chamamos como microbiologistas, e seu nome é bactéria. Então, onde você vai encontrar muitas bactérias? Você encontrará muitas bactérias onde houver resíduos e danos. O ambiente muda. À medida que as bactérias fazem seu trabalho, o ambiente muda. Agora elas se tornam exterminadoras, e sabemos que os exterminadores exterminam as coisas. Esse é o próximo estágio da decomposição, e os exterminadores podem ser chamados de levedura ou fungo. E as propriedades da levedura e do fungo são idênticas às de outro micro-organismo. E esse outro é o vírus. Um vírus precisa de um hospedeiro. Um fungo precisa de um hospedeiro. A levedura precisa de um hospedeiro. É por isso que o coronavírus não sobreviverá lá por muito tempo, pois não tem um hospedeiro. O coronavírus tem 1 micron de tamanho. Os buracos nas máscaras têm 5 microns. Essa é uma informação interessante.
Em outras palavras, as máscaras são totalmente inúteis. À medida que o ambiente muda, o mesmo acontece com os micróbios. Agora eles se tornam os coveiros. E os coveiros carregam coisas mortas, e o nome do coveiro é mofo. E esse é o último estágio da decomposição no ciclo da vida. Essa é a maneira pela qual a matéria é transformada em pó. É por meio da ação desses micro-organismos. Gênesis 3:19 diz que viemos do pó, voltamos ao pó porque somos pó. E há esse belo versículo no Salmo 103, porque ele conhece a nossa condição. Lembra-se de que somos pó, porque é a isso que voltamos, ao pó. O que nos leva de volta ao pó, alunos? O ciclo da vida. O ciclo da vida. E uma importante lei básica da ciência diz: nada é criado, nada é destruído. Apenas muda de forma. Apenas muda de forma. E é por isso que temos caixas de compostagem. Tenho certeza de que vocês têm caixas de compostagem aqui, certo? Aqui está a planta. Aqui estão suas raízes. E quando coloco adubo em meu solo, e sempre coloco adubo em meu solo antes de plantar. Porque um tomateiro retira nutrientes do solo. Portanto, costumo alternar entre plantas que dão frutos na parte superior e na parte inferior, por exemplo, cenouras e tomates. Faço isso porque sei que os dois tipos de plantas retiram diferentes nutrientes do solo. Mas antes de plantar outra safra, é preciso nutrir o solo, e a melhor coisa é o composto, e vou lhe mostrar por quê. Portanto, quando coloco adubo no solo, estou colocando micro-organismos no solo. Porque uma vez que esses micro-organismos aqui devolveram a matéria ao pó, lembre-se de que eles estão mudando de função. Nós mudamos de papéis durante toda a vida. Quando cheguei aqui, eu estava vestido como se estivéssemos em um inverno rigoroso, e tive de me trocar rapidamente. Por que mudei? Porque aqui é quente. Nós mudamos de papel de acordo com o ambiente. Não estou vestido agora como quando estou cavando no jardim ou quando estou nadando no lago. Não estou vestido agora como estarei vestido para o casamento de minha filha no ano que vem. Mudamos de função de acordo com o ambiente. Como fazem os micróbios? É assim que os micróbios fazem. Eles mudam de função de acordo com o ambiente. Agora, se amanhã de repente cair para 11 graus, talvez eu volte a vestir minhas roupas de inverno. Nós mudamos de função de acordo com o ambiente. Assim, os micróbios, depois de devolverem a matéria à poeira, ficam esperando na poeira pelo próximo trabalho. Portanto, em minha caixa de compostagem, colocamos restos de cozinha e também ervas daninhas do jardim. E eu gosto de alternar os restos grossos da cozinha com os talos das plantas velhas de milho e também com os talos das plantas de brócolis, e isso areja um pouco. E talvez o fazendeiro que mora mais longe, que não dá nenhum produto químico às suas vacas, colete esterco de vaca e coloque um pouco disso no composto. E esses micro-organismos vão transformar tudo isso em pó. Você já viu a flor da macieira? Como a flor cresce sob a ação dos micro-organismos? E então da flor sai uma maçã sob a ação dos mesmos micro-organismos. Mas a maçã não está pronta para ser consumida. Ela precisa amadurecer. Como ela amadurece? Sob a ação dos mesmos micro-organismos. Eles mudam suas funções de acordo com o ambiente. Mas se ninguém comer a maçã, o que acontecerá com ela? Ela apodrece, não é? Ela apodrece sob a ação dos mesmos micro-organismos. Eles apenas mudam de função de acordo com o ambiente.
Louis Pasteur disse: é apenas uma bactéria e sempre será uma bactéria. É apenas um fungo e sempre será um fungo. Isso é chamado de monomorfismo. Monomorfismo significa uma única forma. Mas Antoine Valchan, 6 vezes professor, contemporâneo de Louis Pasteur, introduziu o pleomorfismo. Acabei de apresentar o pleomorfismo. Muitas formas. E é por isso que minha caixa de compostagem funciona, por causa do pleomorfismo, certo? Bárbara, isso é uma mudança epigenética que está acontecendo? Ou como você explica essa mudança no polimorfismo? Bem, é apenas um ciclo de vida. É um ciclo de vida. A palavra epigenética é interessante, que é o efeito do estilo de vida em nossos genes. Mas isso é diferente. É o ciclo de vida. Vou lhe dar uma ilustração na Austrália. Um gato morre no meio do mato. E o que acontece é que o cocaburra dá uma mordida, o dingo dá uma mordida, os besouros de esterco chegam, dão uma mordida, a mosca verde deposita suas larvas, eles fazem um pouco de limpeza, tudo para devolver o gato à poeira. O que Antoine Valchan fez foi colocar um gato morto em um recipiente hermético. Então, não havia dingo, nem cocaburra, nem moscas da carne, nem larvas, nem besouros de esterco. Depois de 4 meses, ele abriu o container e ele estava empoeirado. O que havia transformado aquele gato em pó? Foram os micro-organismos que são parte integrante do gato vivo. Quando o organismo morre, o que é o maior dano celular, eles tiram o terno, por assim dizer, colocam as luvas de borracha e o avental e começam o trabalho. Eles são os coletores de lixo. São organismos oportunistas. Eles simplesmente estarão ativos onde quer que haja algo para limpar. À medida que o ambiente muda, eles mudam até que, por fim, fazem o que Deus os projetou para fazer, que é transformar a matéria novamente em pó. O que o pregador diz no funeral? Cinzas a cinzas, pó ao pó. É o ciclo da vida. Com grande emoção, Antoine Valchan pegou o pó do gato morto e o colocou em um microscópio. Ele estava vivo, eram os micro-organismos. Lembre-se, nada é criado, nada é destruído. E é por isso que coloco adubo em meu jardim. Se não tivermos comido nossa cenoura até o fim e a colocarmos na caixa de compostagem, esses mesmos micro-organismos que fizeram parte de seu desenvolvimento a colocarão de volta no solo, e poderemos colocar esse solo no jardim. Agora eles desempenham outro papel. Esses micro-organismos são responsáveis pela decomposição dos minerais no solo. Eles também são responsáveis pela absorção de minerais do solo para a planta. Eles protegem a planta contra patógenos nocivos e nutrem a planta. A planta sabe que precisa desses micro-organismos, por isso envia 50% do combustível que produz a partir da fotossíntese de volta às raízes para alimentar os micróbios. E talvez você já tenha lido que Ellen White diz que a lei de serviço está escrita em cada planta. Toda planta cresce com um propósito, para criar maçãs para você e para mim, para criar rúcula para você e para mim. A lei do serviço. Porque a planta sabe que precisa desses micróbios para isso. É por isso que as frutas e os legumes cultivados organicamente têm um teor de nutrientes muito maior por causa dos micróbios no solo. Tenho 3 caixas de compostagem, uma que estou adicionando, uma que está parada, esperando que o ciclo da vida a transforme novamente em solo, e uma da qual estou retirando o composto. E sei que essa está pronta como adubo porque está produzindo plantas de abóbora.
Essas são as melhores abóboras, certo? O que fiz no ano passado foi direcionar o pé de abóbora para a parte de trás da caixa de compostagem e deixá-lo escorrer por toda a parte de trás. Ah, e eu estava colhendo abóboras enormes daquele pé de abóbora, e eles já queriam desenterrá-la. Eu disse, espere, a geada ainda não chegou. Deixe essa abóbora crescer um pouco mais. E ela estava sendo bem alimentada porque suas raízes estavam no composto. E por que o composto é tão rico? Por causa desses micro-organismos. Agora, a última coisa que vou lhes mostrar, e voltarei a esse assunto amanhã, porque para a maioria das pessoas isso é muito novo. Bem, eu me formei como enfermeira psiquiátrica. Os germes causam doenças, era o que nos ensinavam. E se alguém estivesse doente, tínhamos de lhe dar um remédio para curá-lo. E se ele tivesse uma infecção, era preciso dar um remédio para curá-lo. E se a pessoa tivesse uma infecção, tínhamos de lhe dar um antibiótico. Não. Por quê? Por que isso existe? Por que isso está lá? Eles só permanecerão onde estiverem bem nutridos. Portanto, se você proporcionar ao corpo um ambiente forte, limpo, saudável e bem nutrido, não haverá nada que esses caras possam fazer. Agora vou levar isso para outro lugar antes de encerrarmos esta noite. Nós temos raízes. Você sabia que temos raízes? Muito semelhantes às raízes das plantas. Revestimos nosso trato gastrointestinal com pelos. E quando nascemos, fomos literalmente inundados com os micro-organismos de nossa mãe, porque no útero nosso intestino é estéril. Assim, quando nascemos, nossa primeira respiração é feita a partir do ar mais próximo do ânus de nossa mãe, porque os bebês nascem lá embaixo, de onde saem muitos desses micro-organismos. O bebê respira e engole micro-organismos e a primeira substância que sai do seio da mulher é o colostro. O leite só chega 3 dias depois. Há uma substância espessa e amarela que sai nesses 3 primeiros dias, é o colostro, e é incrivelmente rico em micro-organismos. E o que esses micro-organismos fazem é formar uma parede espessa de grama ao redor do intestino. Veremos isso em mais detalhes quando examinarmos o intestino. Esses micro-organismos fazem a mesma coisa que fazem no solo. Eles são os mesmos responsáveis pela decomposição final de nossos alimentos, especialmente pela liberação de vitaminas B. Eles são responsáveis pela absorção dos alimentos. Eles são responsáveis pela absorção do alimento do intestino e sua passagem para a vida da carne. O que é isso? O sangue. Portanto, eles não são apenas responsáveis pela decomposição final, mas também por levar os nutrientes para fora do intestino e para o sangue. Esses micro-organismos protegem o sangue contra quaisquer patógenos nocivos que possam estar no intestino. Esses micro-organismos nutrem as células que revestem o trato gastrointestinal. Que processo incrível! Você está começando a ver que eles não são nossos inimigos? Esse não é o inimigo. Isso não é o inimigo. Não é isso ou aquilo. Se eles estão fora de controle, precisamos colocar nossos chapéus de detetive e descobrir o motivo. Se a sua lixeira está cheirando mal, você não coloca um pano branco sobre ela, um vaso de flores e borrifa perfumes doces ao redor, não é? Não, você a abre. Você o esvazia longe de casa. Você o limpa e o coloca de volta na cozinha. Você não precisa mais de panos brancos, vasos de flores ou perfumes perfumados. Por que isso acontece? Por que minha lixeira cheira tanto? Por que ela cheira tão mal? Porque, lembre-se, a maldição sem uma causa não virá. Portanto, meu objetivo nesta noite foi simplesmente começar a examinar a verdadeira causa da doença,
Porque é disso que se tratam as instituições médicas missionárias, ensinar a verdadeira causa da doença. E para ensinar a verdadeira causa das doenças, precisamos analisar com muita clareza a declaração da medicina sobre a causa da doença. Ou seja, que a causa são os germes ou os genes, certo? É verdade. Portanto, dei a vocês o suficiente para que suas pequenas células cinzentas possam contemplar. E a cada dia construiremos um pouco mais. Mencionei algumas coisas que podem ter confundido sua mente, mas posso quase prometer que exploraremos todos esses aspectos nesses 10 dias. E se nas primeiras horas da manhã, ou enquanto estiver dormindo, surgir uma pergunta, por favor, escreva-a. Escreva suas perguntas. Anotem suas perguntas. Recebi muitas perguntas e acredito sinceramente que ao longo do processo, elas serão respondidas. E se não forem, certamente poderemos respondê-las. Porque nossa meta é dar a você um curso intensivo sobre como ser seu próprio médico nesta semana. Sim. Bárbara, você falou sobre vários estimulantes negativos diferentes. E quanto ao sal refinado? Sim, vamos falar sobre o sal refinado esta semana e ver por que ele é tão ruim. Mas basicamente, muito rapidamente, a água do mar tem 92 minerais e o sal refinado tem 2. Portanto, temos imediatamente um problema. Temos? Bárbara, já falamos sobre bactérias e vírus aqui. Vamos nos aprofundar também no que diz respeito a infecções e à compreensão das infecções e de como elas funcionam. Há um motivo. Quando eu era criança e tinha bronquite, eles me levavam ao médico e me davam antibióticos. E essa é a primeira coisa que veremos amanhã de manhã. E depois, quando me tornei enfermeira e não tinha um estilo de vida muito bom, não me tornei cristã até os 25 anos, e ficava resfriada e começava a tossir um catarro amarelo, então achava que tinha uma infecção. Era isso que nos ensinavam. Você precisa ir ao médico e tomar um antibiótico. Mas amanhã uma das primeiras coisas que vamos analisar é, o que é um antibiótico? De onde ele veio? E seu papel no planeta? E será que Deus criou os antibióticos? Portanto, obrigado por sua atenção nesta noite.